Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Ludovico e vamos para mais uma questão de matemática do Enem e que diz o seguinte: uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro, então o quadro que a gente vai analisar durante a questão. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a... Então, aí ele nos dá as alternativas. Bom, primeiramente, o que a gente vai ter que fazer, né, a partir dos dados dessa tabela? Até para isso nos ajudar, para ajudar a gente a descobrir a mediana, principalmente, é a gente conseguir ordenar esses dados, né? Então, eu já fiz isso aqui, que eu peguei e ordenei esses dados em forma crescente, que é o que a gente chama de roll, né? Então, coloquei numa sequência crescente para que a gente depois possa analisar a questão da mediana. Então, isso já é uma preparação prévia para a questão. Bom, a primeira coisa que ele pede é a média. Bom, a média não é difícil da gente calcular. Seria a gente pegar, então, somar todos os valores desses dados e dividir pelo número de dados, que seriam 15 dados. Só que aí vem o seguinte, no Enem sempre é bom a gente dar uma analisada nas alternativas, para ver se a gente não ganha tempo, de repente ele pode nos dar até a resposta, como acontece nesse caso. Porque se a gente analisar, os valores da média para todas as alternativas é o mesmo, é 17. Então o que acontece? A gente poderia calcular a média? Poderia, mas a gente perderia um pouco de tempo. Mas uma média é tranquila de calcular, vocês podem calcular, mas fiquem bem atentos nesse detalhe de que, por exemplo, nessa questão, a média para todas as alternativas é a mesma. Então o que a gente vai se preocupar? Com mediana e moda. A média a gente sabe de antemão que vai ser 17 graus Celsius, né, que ele fala ali na questão. Agora vamos se concentrar na mediana. Então o que é a mediana? É o termo central do roll, ou seja, dessa sequência em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso a gente tem aqui na ordem crescente, e aí é o termo central desse cara. Como a gente tem um número ímpar de elementos ou de dados nessa sequência, o que vai acontecer? A gente vai ver que vai existir apenas um termo central, e esse termo central, nesse caso, a gente vai analisar que vai ser o quê? Vai ser o oitavo termo. Por quê? Porque a gente tem 7 termos antes dele e depois 7 termos depois desse cara. Ah, professor, mas se de repente eu quisesse, nos desse sei lá, uma situação com 101 termos ou com 97, estou falando de números ímpares, exatamente porque é uma situação ímpar. Como é que a gente poderia fazer? Bom, teria um jeito, que seria pegar então, a gente tem aqui 15 termos. Se a gente dividir isso aqui por 2, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 7, ou seja, vai dar 7 termos, e 7 vezes 2 vai dar menos 14 e vai sobrar 1. Esse 1 que sobra vai ser exatamente esse termo central. Então quer dizer que a gente consegue dividir esses 15 em 2 grupos de 7, que foi o que a gente viu, só que sobra um elemento. Esse elemento seria o elemento central. Então, para descobrir isso, basta eu somar uma unidade nesse valor, ou seja, esse 7 que seria o último termo ali da primeira sequência, e aí eu consigo chegar no oitavo termo. Então quer dizer que o oitavo termo vai ser o termo central. A gente pode fazer isso, ou se é uma sequência pequena como essa, fazer isso que eu fiz, ordenar eles e analisar qual é o termo do meio, que separa exatamente em 2 partes iguais essa sequência. Moral da história, isso vai ser o oitavo termo, e o valor desse oitavo termo vai ser, então, 18. Vai ser 18. Então, eu já tenho que a média é 17, que já nos deu desde o início, que a mediana vai ser 18, e aí a gente vai para o dado mais tranquilo, que é a moda, que é aquele dado que se repete mais vezes. O dado que se repete mais vezes nessa sequência aqui, a gente vai ver que vai ser o 13,5, que se repete 4 vezes. Então a moda vai ser 13,5. Moral da história, então eu vou ter que a minha média é 17 graus Celsius, vou ter que a minha mediana vai ser 18 graus Celsius e a moda vai ser 13,5 graus Celsius. E isso aqui representa, então, a alternativa B de Brasil. Abraço!